e continua o dia. Chegou a data, 19 de dezembro de 2025. A chegada do objeto interestelar, designado como 3I Atlas ao Sistema Solar, precipitou todo tipo de crise, principalmente na comunidade científica e nos círculos dos estudiosos desses temas. Vocês devem estar se perguntando por quê. O que vai acontecer hoje? Quanto o mundo vai mudar? Descoberto em 1º de julho de 2025 pelo sistema Alerta Atlas no Chile. O objeto não é apenas uma curiosidade astronômica, tornou-se o ponto focal de uma convergência narrativa onde aparecem a astrofísica, a defesa planetária e as teorias da conspiração. Mas o que é o 3I Atlas? O que sabemos hoje no dia da sua aproximação? Existem várias hipóteses extraterrestres avançadas, especialmente aquelas defendidas por facções acadêmicas, dissidentes e comunidades de inteligência exopolítica. Será examinada a possibilidade de que 3I Atlas não seja um objeto unitário, mas sim um sistema complexo. Um enxame, lembrem-se dessa palavra enxame. Serão analisadas as implicações para a segurança nacional. Hoje, o mundo ativou novamente todos os telescópios e a defesa planetária, e isso não é por acaso. Este simulado de defesa planetária é para compreender a magnitude dessa hipótese extraterrestre. A narrativa oficial da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e da Agência Espacial Europeia, que afirma que 3I Atlas é um cometa natural rico em voláteis exóticos. No entanto, os dados coletados até hoje apresentam um monte de contradições. O objeto entrou no sistema solar com uma velocidade hiperbólica excessiva de 58 km por segundo. Essa velocidade não só confirma sua origem interestelar, descartando qualquer vínculo gravitacional com o Sol, como também o coloca em um regime energético superior ao da maioria das estrelas vizinhas. Porque, além disso, a trajetória de 3I Atlas é altamente anômala, principalmente por causa de seu alinhamento geométrico. Ao contrário do que se espera de cometas interestelares expulsos aleatoriamente por sistemas estelares distantes, 3I Atlas entrou muito perto do plano da eclíptica, o plano onde orbitam os planetas do Sistema Solar. Com um desvio menor que 5 graus, a probabilidade estatística de que um objeto interestelar aleatório coincida com esse plano é nula. Essa injeção orbital precisa é o primeiro indício de que aqueles que propõem essa hipótese artificial a consideram como evidência de uma manobra de navegação intencional. As análises realizadas durante todo este ano revelaram a composição química, que é realmente desconcertante, enquanto os cometas típicos são dominados por gelo de água e poeira de silicato. 3I Atlas tem uma abundância incomum de níquel atômico e cianeto, com uma notável escassez de ferro e uma presença de água de apenas 4% em massa. Para entender isso, na metalurgia terrestre, o níquel é usado para dar resistência à corrosão e estabilidade térmica em altas temperaturas. Características semelhantes e desejáveis que poderiam ser usadas no casco de uma nave espacial interestelar projetada para resistir à erosão do meio interestelar durante milhões de anos. A hipótese naturalista sugere que poderia ser um fragmento de um núcleo planetário diferenciado de outro sistema solar, um asteroide do tipo M. Mas a falta de ferro quebra todos os modelos. Tudo o que se conhece. A hipótese extraterrestre interpreta essa pureza do níquel como um indício de refinamento artificial ou de engenharia de materiais avançados. Hoje chegou o dia.
O Dr. Avi Loeb, catedrático de astrofísica de Harvard e líder do projeto, Galileu sistematizou o desvio que o 13A teve, após várias, em uma lista de anomalias que, em conjunto, tornam a explicação natural estatisticamente improvável. As anomalias não são curiosidades, hein? Constituem a base probatória da hipótese de que Trace e Atlas são uma sonda. A anomalia mais visual e mais controversa é a presença de uma estrutura semelhante a uma cauda que aponta para o Sol, não muito longe dele. Observada persistentemente antes e depois do periélio, na física padrão, a pressão da radiação solar e o vento solar empurram o pó e o gás na direção oposta à estrela. As anticaudas observadas em cometas anteriores geralmente são ilusões ópticas geométricas que aparecem quando a Terra cruza o plano orbital do cometa. No entanto, o 3 e Atlas desafiam qualquer explicação geométrica. Observações do Observatório Gemini mostram que esse fluxo está confinado dentro de um ângulo de abertura estreito de aproximadamente 6 a 8 graus, e se estende por mais de 500 mil quilômetros. Qual é a interpretação tecnológica? Um jato de gás natural se expandiria isotropicamente pelo vácuo. Um jato colimado e específico implica um confinamento eletromagnético, um tubo de escape. Pessoal, Loewy sugere que isso poderia ser um sistema de propulsão que contraria a gravidade solar para manobrar, ou um feixe de partículas projetado para hablar e limpar micrometeoritos, na frente da nave enquanto ela viaja em alta velocidade. Legendas por Trasnoche Paranormal. E Atlas está acelerando, está se movendo mais rápido do que a gravidade do Sol dita, embora os cometas façam isso ao expelir gás, um efeito foguete. A massa estimada do núcleo de 3 e Atlas, 1 milhão de vezes mais massiva que Oumuamua, exigiria uma expulsão de massa catastrófica para alcançar tal impulso. Algo que não é observado nas imagens registradas pelos telescópios. A discrepância entre a massa visível expulsa e a aceleração obtida sugere um mecanismo de propulsão de alta eficiência específica, ou seja, consistente com motores avançados ou sistemas de propulsão. Uma das correlações mais impactantes descobertas recentemente é o vetor de origem do objeto, quando traçaram a trajetória de 3 e Atlas para trás no tempo. Seu radiante, por assim dizer, seu ponto de origem no céu, se alinha com a constelação de Sagitário. Coincidindo com a localização do famoso sinal de rádio WOW, que foi detectado em 1977 com uma precisão de 9 graus de margem de erro, a probabilidade de que um objeto interestelar venha aleatoriamente da mesma pequena região do céu que o sinal. A candidata mais forte da história é de 0,6. Essa coincidência reforça a teoria de que o sinal WOW não foi isolado, mas um ping de radar ou sinal de sincronização. E que 3 e Atlas são a contraparte física, uma sonda enviada para investigar o sistema que recebeu o sinal. Ou seja, nós, a Terra, ou simplesmente seguindo a mesma rota de navegação galáctica estabelecida pela civilização que enviou a mensagem. Há dias, diante da dificuldade de reconciliar o brilho do objeto com sua massa e a falta de água, surgiu uma nova hipótese revolucionária. O Dr. Loeb propôs em um artigo seminal recentemente, no dia 8 de dezembro, que 3 e Atlas poderia não ser um objeto sólido único, mas sim um enxame de objetos coordenados. A teoria postula que o que vemos como uma anticauda é, na verdade, o reflexo da luz solar, em bilhões de pequenos objetos ou subsondas que rodeiam o núcleo principal e que estão viajando em formação. Um enxame de 1 trilhão de pequenos objetos. Teria uma massa total baixa, 0,1 da massa do objeto principal, mas uma superfície refletora combinada 100 vezes maior do que a do núcleo sólido.
Por isso, explica-se que o objeto seja tão brilhante sem precisar de uma nuvem massiva de gás e poeira se evaporando. Essa configuração de enxame se alinha com o conceito de exploração espacial de semeadora. Uma nave-mãe interestelar poderia liberar milhares de sondas em miniatura, microsondas, e entrar em um sistema solar. Essas sondas usariam a pressão da radiação solar e a gravidade dos planetas para se dispersarem e fazerem um reconhecimento da área. Imagens do final de novembro mostraram linhas laterais e alterações na morfologia da cauda, que poderiam ser interpretados como eventos de liberação de cargas úteis secundárias. A trajetória do Trace Atlas, que cruza as órbitas de Marte e da Terra e segue hoje mesmo em direção a Júpiter, seria a rota ideal para espalhar sensores. Nos poços gravitacionais desses planetas, especula-se que Júpiter poderia ser usado para capturar gravitacionalmente parte desse enxame, deixando uma presença permanente em nosso sistema solar. Além da astrofísica, Trace Atlas detonou um fenômeno sociológico e de contra-inteligência conhecido como três olhos. Esse aspecto é crucial para entender o clima de desconfiança pública que existe hoje e a interpretação dos eventos. A designação oficial de Trace, terceiro objeto interestelar, foi imediatamente cooptada por comunidades de teóricos da ufologia que associaram o conceito de terceiro olho, visão remota, vigilância onisciente a uma suposta organização de inteligência supranacional ou alienígena. A narrativa sustenta que o nome não é uma coincidência, mas sim uma revelação do método, um código usado pelas elites para comunicar a natureza de vigilância do objeto. Em outubro de 2025, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides, apoiada pela Organização das Nações Unidas, anunciou uma campanha de observação global focada em Trace Atlas. Oficialmente, isso foi apresentado como um exercício de prática para calibrar sensores para os observadores da conspiração. A ativação de uma rede projetada para defesa planetária contra um objeto que supostamente não é uma ameaça é uma grande contradição. Esse clima de suspeita foi exacerbado pelo testemunho simultâneo de denunciantes como Luiz Elizondo perante o Congresso dos Estados Unidos, que alertaram sobre a existência de programas de recuperação de naves. A sincronicidade entre as audiências políticas e a chegada do Trace Atlas leva à teoria de que a divulgação atual é uma preparação psicológica. Forçada pela iminente chegada desse visitante interestelar, a rota de voo do Trace Atlas é talvez a peça de evidência mais convincente da hipótese de uma sonda dirigida. Sua trajetória não é aleatória. O objeto executou uma série de passagens próximas aos corpos principais do nosso sistema solar em um intervalo relativamente curto. Por exemplo, esteve em Marte em 3 de outubro de 2025, perto o suficiente para escanear as luas marcianas e a superfície, e passou pelo Sol em 29 de outubro. Ele usou o periélio para maximizar a energia solar ou realizar manobras ocultas atrás do brilho solar? Passou por Vênus, sobrevoou Vênus em 3 de novembro, hoje está se aproximando do nosso planeta, a Terra, e está indo em direção a Júpiter. Vai chegar em 16 de março de 2026. A chance de uma rocha inerte lançada ao acaso do espaço profundo cruzar Marte, Vênus, Terra e Júpiter em uma única travessia eclíptica é realmente impossível. Em astrodinâmica, essa é uma solução clássica para o problema do caixeiro viajante. Se uma inteligência quisesse enviar uma única sonda para atualizar seu banco de dados sobre o estado de um sistema solar, essa é a trajetória que ela escolheria. A passagem final por Júpiter é especialmente suspeita, já que a imensa gravidade do gigante gasoso é ideal para frear, mudar de plano orbital ou injetar subsondas em órbitas estáveis dentro do nosso sistema. O que vai acontecer?
A totalidade das evidências disponíveis sobre 13 Atlas deixa mais perguntas do que respostas. 13 Atlas é uma sonda interestelar de reconhecimento. Sua origem é o sistema estelar na direção de Sagitário, vinculado ao sinal WOW, a tecnologia, propulsão não convencional, jato colimado, um motor iônico, materiais avançados, liga de níquel e capacidade de implantação de subunidades em enxame para a missão. Um grande tour. A atualização cartográfica do sistema solar, a falta de tentativa de comunicação direta sugere que a sonda é autônoma, indiferente à nossa presença. Embora os críticos argumentem que essa hipótese preenche as lacunas do conhecimento alienígena, a precisão das anomalias, o vetor WOW, o alinhamento eclíptico, a composição industrial oferecem uma coerência interna que o modelo de cometa natural estranho torna praticamente impossível. A janela crítica não se encerra com a passagem de hoje pela Terra. A fase mais importante para a confirmação das hipóteses de enxame será a passagem por Júpiter em março de 2026. Se 13 Atlas realizar manobras significativas perto de Júpiter ou se for detectada a separação de objetos que fiquem presos na órbita, a hipótese da sonda deixará de ser uma especulação e passará a ser uma certeza operacional de segurança planetária. Até lá, 13 Atlas permanece como o cisne negro. Uma anomalia que nos obriga a perguntar se o universo está cheio de rochas mortas ou se simplesmente estão nos visitando. O dia chegou. Se você tem um telescópio, use-o. Vocês vão precisar dele. Esta noite é o ponto máximo, 1,8 unidades astronômicas. Depois o objeto começará a se afastar em direção a Júpiter. Mas a pergunta que particularmente não me deixa dormir esses dias é: será que o objeto inteiro vai embora ou uma parte dele vai ficar conosco? Olhem debaixo das estrelas. Saiam, usem binóculos, procurem por uma mancha que não deveria estar ali. E se vocês virem uma luz piscando, se virem que ela se move de uma forma que a física não consegue explicar, vocês vão saber que a história da humanidade está mudando para sempre. Hoje inicia uma nova realidade. Somos visitados por 13 Atlas. Espero seus comentários, quero saber o que você pensa.